Olá, boa noite. Sou Letícia Rosa Jardim de Oliveira. Estou cursando o 6º período do curso de Pedagogia pela Uniaselv, onde minha tutora é Dailan Santos de Oliveira Feitosa. Hoje irei apresentar sobre o estágio curricular obrigatório 2, anos iniciais do ensino fundamental, onde meu trabalho está centrado na área de metodologias de ensino, cujo tema é o processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Com o intuito de aprimorar os conhecimentos acerca do processo de ensino-aprendizagem, atrelado ao desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes e futuros professores, se fez necessário analisar o processo de ensino-aprendizagem e as aplicações das metodologias de ensino, para que esse processo se desenvolva com qualidade, tanto no âmbito social quanto na aprendizagem significativa de conteúdos, resultando experiências únicas ao planejamento e à atuação do professor, mediante as necessidades de cada aluno. Partindo desse pressuposto, no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem, foram tidos como objetivos identificar como ocorre a aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, analisar as metodologias de ensino eficazes para o processo de ensino nos anos iniciais do ensino fundamental e direcionar a metodologia de ensino adequada para a necessidade de aprendizagem de cada aluno. Seguramente, com a intenção de analisar as metodologias de ensino no processo de ensino-aprendizagem, acerca dos objetivos citados, a identificação de como ocorre a aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental é essencial para que o professor e futuro professor possa nortear a sua atuação e aplicar a melhor didática, para a sua sala de aula. A partir disso, ele começa a verificar quais metodologias de ensino os alunos recebem com mais facilidade, eles têm mais desenvoltura, são mais atenciosos, permitindo a cativação pela aprendizagem transmitida. Com isso, ele direciona o método mais adequado. Ele direciona para cada aluno o método mais adequado mediante as suas necessidades educacionais. O processo de ensino e aprendizagem engloba diversos questionamentos, inclusive sobre o que é ensinar e o que é aprender, sendo necessário que o docente compreenda a diferença entre essas ações, e propiciem a interação entre eles, e assim eles promovem o diálogo, efetivando a ação mediante o aprendizado transmitido. Com isso, implica dizer que ensinar é orientar, estimular a curiosidade e a formação de hipóteses, visto que aprender é englobar habilidades e competências que dão norte aos conceitos formulados e às suas reflexões acerca do conhecimento que foi compartilhado. Sob esse viés, a transição da educação infantil para o ensino fundamental implica no desenvolvimento contínuo, ou seja, as habilidades e competências já adquiridas, elas são aprimoradas, sendo uma fase que demanda atenção e acolhimento. Afinal, as crianças elas estarão vivenciando uma rotina totalmente diferenciada, onde ocorre diversas mudanças, mas que está centrada na ponte de uma fase até a outra, permitindo com que a criança não se assuste e nem tenha o seu aprendizado segmentado. Ademais, é importante destacar que no ensino fundamental encontram-se atividades mais desafiadoras e estruturadas. Inclusive, as interações elas ficam mais intensas, mediante o seu relacionamento com o coletivo. Com isso, se torna perceptível o modo de como as interações entre professor e aluno e entre os alunos são efetivadas em sala de aula, mediante as trocas de saberes, por meio das aprendizagens adquiridas e a troca de diferentes experiências do seu cotidiano, através das pessoas com quem cada criança convive,
e suas opiniões diferentes a respeito de diversas circunstâncias, contribuindo para o pensamento crítico, a reflexão, o questionamento e a curiosidade, com a finalidade do desenvolvimento pleno do educando, preparando para o exercício da cidadania. É pertinente elencar que nos anos iniciais, a progressão do conhecimento se dá pelas consolidações das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas. Por isso que quando o educador inova a sua prática, as suas metodologias, ele entende de fato a interação e a relação entre a teoria e a prática, nas ações pedagógicas, na sua atuação dentro da sala de aula e no cotidiano dos alunos. Afinal, a aprendizagem ela contém-se de dentro da sala para fora, né? Conhecimentos que para a vida que vão além dos conteúdos disciplinares. Em detrimento dessa questão, os métodos de ensino devem ser norteados pelo meio do processo de construção social, orientando os alunos à cidadania e agregando conteúdos de disciplinas escolares, contribuindo para a formação do cidadão crítico, né? A escolha da melhor metodologia depende da forma como a criança se relaciona com a prática, a filosofia educacional, as propostas de estudo e também do ambiente escolar. Nesse mesmo viés, soma-se que, na educação, tanto o professor quanto o aluno são protagonistas. Ambos aprendem e ensinam. E no processo de ensino e aprendizagem, é essencial aprender para saber ensinar e ensinar para fazer entender e aprender, né? Além disso, cada criança aprende em perspectivas diferentes. Portanto, o professor, atento a isso, ele atualiza o seu saber, se organiza, se reorganiza, pesquisa e aplica conforme a necessidade de aprendizagem de cada aluno, incluindo diferentes aspectos da sua vida. Com relação a isso, conforme Antunes, para a sala de aula ser o centro de estímulos, depende de como as habilidades são realizadas. Então, ele diz o seguinte: o trabalho com as habilidades difere de um método de ensino, uma técnica pedagógica ou uma estratégia de avaliação. Trata-se de um paradigma para fazer da sala de aula um centro de estímulo, no qual o aluno possa aprender a aprender. E o professor tem a oportunidade de reconhecer, reinterpretar e dar novo sentido à aula. Simultaneamente a isso, convém observar como a interação do professor e do aluno, né, deve ser guiada pela compreensão, pela empatia, pela comunicação. Da mesma forma que dessa maneira deve ser a relação entre os alunos, as suas interações, né, promovendo a troca de experiências e conhecimentos, né, fazendo com que a aprendizagem seja desafiadora e investigativa. Dado o exposto, o professor deverá implementar no seu planejamento práticas interativas e desafiadoras, né, para cada área de conhecimento, né, além de interagir constantemente com os alunos e promover a interação entre eles, visando o aprimoramento de habilidades, competências e conhecimentos, né, no que diz respeito aos anos iniciais do ensino fundamental, além de promover a atuação de qualidade e a aprendizagem significativas de conteúdos relevantes. As atividades do estágio ocorreram de forma dinâmica e durante o processo de observação, né, foi feita uma ambientação para saber a respeito da organização e infraestrutura da escola, além de tomar como base o projeto político-pedagógico da escola, assim como o regimento escolar e o corpo docente. A partir disso, houve a conversação com a professora regente, a análise do planejamento e o conhecimento e apresentação da turma, né, onde aconteceria a regência, né, fazendo com que fosse possível elaborar a metodologia mais adequada, né, para ser colocada em prática em sala de aula, né. Sendo assim, a regência foi realizada através de uma comunicação clara e interativa, o que fez com que as crianças se sentissem à vontade e participassem da resolução das atividades de forma ativa.
A escola onde foi realizado o estágio foi na Escola Reunida Duas Irmãs, que funciona no turno matutino e vespertino, das 7 da manhã até as 5h30 da tarde, possuindo 14 turmas, sendo 4 da educação infantil e 10 do ensino fundamental menor. Cada turma tem aproximadamente 25 alunos. A escola possui 17 funcionários e parceria com uma psicóloga. O planejamento da escola é feito anualmente, semestralmente e semanalmente, com os objetivos definidos para cada aula e centrado nos estudantes. A professora regente possui formação acadêmica em pedagogia, com experiência profissional de 23 anos e atuando na escola há 8 anos. A turma onde foi realizada a regência foi no 3º ano do ensino fundamental menor, possuindo 25 alunos com faixa etária de 8 anos, os quais são muito receptivos às atividades e dinâmicas do planejamento do professor. Os assuntos trabalhados nos meus planos de aulas durante a regência foram os seguintes: português, anúncios, palavras com X com som de Z, e prefixo e sufixo. História, os franceses no Brasil, a cidade de São Luís, Semana da Pátria e os indígenas. Geografia, a relação entre o campo e a cidade. Ciências, animais que prejudicam as plantações e animais ameaçados de extinção. Matemática, medidas de tempo, calendário, operações matemáticas e problemas matemáticos. Arte, dobradura, ensino religioso, Arca de Noé e educação física, queimado. A vivência do estágio foi realizada de forma dinâmica, obtida através de análises e observações essenciais para que a atuação do estágio atendesse plenamente à necessidade da turma, visando o aprimoramento de habilidades e competências fundamentais para o desenvolvimento de cada criança. O estágio trouxe nortes para a atuação de qualidade em um ambiente de infinitas possibilidades, além de enfatizar a profissional que pretendo ser, enriquecer e pôr em prática a teoria já aprendida. E também com relação ao saber proceder em decorrência de quaisquer situações, né? Isso fez com que contribuísse de uma maneira muito significativa para a minha formação acadêmica. Por meio dessa vivência, os objetivos de identificar e analisar as metodologias de ensino no processo de ensino e aprendizagem que contribuíam, né, para o desenvolvimento eficaz da aprendizagem das crianças diante de práticas interativas e desafiadoras, né, e o direcionamento adequado da metodologia quanto às necessidades de cada aluno, né, foram alcançados, né, mediante a aplicação de métodos dinâmicos, onde propiciava a interação, a curiosidade e estimulava o aprender, né, atrelado aos desafios e à comunicação clara e objetiva, fazendo com que eles recebessem cada assunto novo, cada explicação e lição de forma harmônica. Diante dos supracitados, é de suma importância que os professores sejam atentos aos seus alunos e estejam dispostos a inovar, planejar e se reorganizar quantas vezes forem necessárias, a fim de atender qualificadamente ao processo de ensino e aprendizagem, com relação às necessidades de aprendizagem de cada aluno, pois cada criança aprende em ritmos e em momentos diferentes, trazendo à tona que para ensinar é necessário aprender, trocar conhecimentos e experiências. Concluo a minha socialização com a seguinte frase de Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Obrigada a todos pela atenção.